E aí galera do 8º ano, professor Jairo chegando para mais uma aula. E como vocês estão? Tudo bem com vocês? Beleza, eu estou bem e agora nós vamos dar sequência à nossa aula. Antes de iniciarmos o assunto, nós vamos para uma correção das atividades que foram programadas para o nosso último encontro. Então fiquem atentos, você vai fazendo a sua revisão em sua casa com o seu material. A questão dizia o seguinte, que era para que você pudesse observar a imagem a seguir e com base na técnica da perspectiva linear, que são justamente a ideia dos traços, localize na imagem o ponto de fuga e traça as linhas responsáveis pela impressão de profundidade. Lembra da imagem que eu passei na última aula do trilho do trem? Pois é, que tinha a ideia de profundidade. Aqui nessa imagem a gente percebe também a ideia de profundidade. E aqui justamente você pode também em casa, riscar esses traços com cores, tá bom? Essa é a correção. Aqui no meio você vai justamente encontrar o ponto de fuga e a partir do ponto de fuga traçar as linhas responsáveis, ok? Vamos lá, sequência na nossa aula. A questão diz assim: agora, utilize os conhecimentos sobre perspectiva linear e faça uma fotografia que evidencie as linhas de fuga. Então, a ideia aqui era você fotografar um local, poderia ser a rua da sua casa, poderia ser o asfalto próximo à sua casa, uma parede, tá? Para que você pudesse ter a dimensão do final, né? Ou, propriamente como ele está dizendo, as linhas de fuga. Você poderia fazer isso com a perspectiva de uma foto de cima para baixo ou de baixo para cima, e aí sim você teria uma foto de qualidade. Hoje você pode utilizar os celulares, porque os celulares hoje vêm com a câmera que tem uma qualidade boa, que dá para você fazer esse tipo de fotografia, tá ok? E aí a arte é muito diferenciada. Por exemplo, algumas pessoas vão gostar e entendem que a arte é a pintura. Outras pessoas já não se identificam tanto com a pintura, mas se identificam com a colagem. Já outras se identificam com a fotografia, que é o meu caso. Então, cada pessoa se identifica com um tipo de arte e você começa a estudar, você começa a observar melhor aquela área específica. Então, você precisa estar atento àquilo que chama a tua atenção nesse contexto da arte, tá bom? A próxima questão dizia o seguinte, numa folha A3, não necessariamente precisava ser uma folha A3, um outro tipo de folha, material que você tem em casa, você poderia estar realizando essa atividade. Faça uma colagem com figuras de revistas, misturadas a desenhos, aplicando as regras da perspectiva. Então, você poderia, com os desenhos, tentar fazer uma imagem onde você tivesse a ideia da perspectiva linear, ou seja, os traços, tá? Então, são duas atividades de arte, uma com colagem e outra com fotografia, e a outra que vai tratar sobre linhas, sobre desenhos. Então, você conseguiu perceber que nós fomos atingindo 3 pontos da arte, ok? Então, essa é as nossas atividades. Nós temos a última, que nós vamos estar trazendo para vocês agora, que é justamente o organograma. Lembra que na aula passada eu falei um pouco sobre artes visuais e justamente sobre quem se relaciona com as artes visuais. Então, para que você possa responder, aí você vai justamente colocar artes visuais, aqui desse lado ela relaciona-se com gráficos, tá? E aqui ela relaciona-se com quem? Ela vai se relacionar com a publicidade, a propaganda, o design e a moda. Todas as 4 estão inseridas no contexto das artes visuais. Como? Justamente numa exposição de artes ou justamente ela vai estar lá no museu. Essas 4, a publicidade, a propaganda, o design e a moda. Por que, professor? Elas vão estar inseridas, só para que você relembre, elas vão estar inseridas justamente porque elas estão se relacionando com as artes visuais, trazendo uma roupagem, trazendo um novo formato, para que as artes visuais possam estar à vista aos nossos olhos, ok? Então a gente encerra aqui com a perspectiva linear e eles vão se inspirar em obras e conceitos artísticos, ok? Então nós vamos ficando por aqui com a nossa correção da atividade e agora nós vamos para a nossa aula, tá? Hoje nós vamos falar sobre música também. Então vamos lá falando da sala de concertos para televisão, a arte e a publicidade.
Nós estamos vivendo nesses últimos dias algo diferenciado. Como, professor? Ora, os artistas estão se utilizando das redes sociais, da internet, para que eles possam ter as chamadas lives. É isso aí. Os artistas estão invadindo as lives e promovendo grandes shows, né? E muitas pessoas estão acompanhando seus artistas. O que a gente está trazendo essa informação? Por quê? Ora, porque o mercado fonográfico precisa se adaptar às novas realidades. Então, aqui a gente vai justamente trazer um pouco sobre essa definição. Então, nós vamos aqui compreender um pouco desse contexto, tá? Então, observem bem esse texto, que vai falar sobre música e vai falar sobre maestro. Diz assim: a expressão música ou maestral é bastante comum. Ela quer dizer, para qualquer musicista, grupo ou canto que está na hora de começar a apresentação. As informações instrumentais e vocais em um grupo musical pode ser muito variada. Mesmo que seja possível criar um grupo musical ou qualquer quantidade e diversidade de instrumentos e vozes, é necessário que alguém organize e controle a execução musical do conjunto. O que ele está dizendo nesse texto? Está afirmando que mesmo que as pessoas saibam tocar os instrumentos, é necessário que tenha alguém que tome a frente, um líder, o maestro, que ele consiga reger e organizar cada um na sequência, porque se não houver, cada um vai tocar no seu tempo, vai tocar no momento que acha que é o correto, em ritmos diferentes. Uns vão estar tocando calmamente e outros mais acelerados. Então, a ideia é justamente isso, né, de um maestro. Então, vamos lá. O maestro. Foi possível perceber a importância de um líder no grupo? Sim. Todo grupo necessita de um líder. E trazendo para essa realidade da música, o maestro ele é de suma importância. Mesmo que a partitura em que está escrita a música indique como as partes devem ser tocadas, cada músico interpreta do seu jeito as indicações. Por isso, o papel de um maestro ou um regente, que é o líder do grupo, ele é tão importante. Porque ele vai organizando, ele começa a perceber. É parecido com um diretor de um teatro, de uma peça teatral. Ele vai lá, seleciona os atores, seleciona quem vai trabalhar com figurino, quem vai trabalhar na iluminação, quem vai ficar na bilheteria, quem vai fazer a parte da publicidade, a venda de ingressos. Então, tudo isso o diretor do espetáculo vai organizar. Ele é o líder daquele espaço. Aqui na música, o maestro é o líder para organizar todo o som, para organizar cada personagem que vai estar tocando nessa orquestra. Por muito tempo, as orquestras tocavam apenas em salas específicas de concerto e em teatros, tornando a apresentação restrita a seletos grupos que frequentavam esses locais. Olha como vai, ao longo dos anos, as possibilidades começam a mudar. Eu comecei a aula hoje falando da história das lives, porque são as novas possibilidades, as novas identidades culturais, as ideias que surgem para que as pessoas possam se adaptar. Então, hoje existem diversos programas de televisão que utilizam dessa arte para enriquecer suas apresentações. Assim, o maestro e sua orquestra também pode ser visto em programas. Em programas específicos ou especializados em música. Tá? Então, aqui também vai falar que uma orquestra... aqui fala que uma orquestra é um grupo de músicos com formação específica e um número determinado de instrumentistas. Porém, isto variou e varia até hoje nos vários lugares e períodos da história da música. O interessante é que existe hoje programas voltados nessa perspectiva de orquestra, de maestro, que fazem reality show. Não sei se você sabe disso, se você pode estar acompanhando, existe um programa na TV Cultura que trata dessa identidade, a identidade do mundo da música voltado para a orquestra e com o maestro. Então lá eles fazem a seleção dos melhores que vão estar participando daquele grupo. Então, olha como as coisas estão mudando. Antes só permanecia em espaços fechados, em teatros e apresentações, como o texto fala, para um grupo seleto. Com o passar dos anos, isso também começa a se abrir, Começa a se chegar nas TVs, começa a chegar nos rádios, essa nova perspectiva relacionada à música, Uma perspectiva nova que se compreende ao longo dos tempos. Então é necessário que eu e você possamos compreender essa ideia, ok? Bom,
nós vamos trazendo aqui, que isso é justamente para que você possa ler em casa, você tenha atenção, que aqui fala do documentário Santoro. Quem é esse? O Homem e Sua Música conta a história do músico, compositor e maestro premiado Cláudio Santoro, 1919 a 1989. Embora pouco conhecido, fora do ambiente da música erudita, Santoro foi um grande músico brasileiro e compôs mais de 600 peças musicais de diferentes estilos, com 88 minutos de duração. Então, existe um documentário sobre a vida dele, tá, que conta a história. O interessante é lembrar que a história da arte e os nomes que fizeram a história da arte acontecer, muitas vezes não são lembrados nesse século, ou por essa juventude. Mas é interessante que quando o livro de vocês traz alguma informação referente a algum nome específico, que você possa tirar um tempo para que você possa pesquisar. Está aí a dica para que você possa procurar informações, tá? Então, uma ideia importante e uma pergunta que fica fixada nas nossas cabeças é: por que se faz música? Qual é a real necessidade, né? Para que existe essa ideia de música? Então, vamos lá. Vamos pensar um pouco. Por que o ser humano faz música? É interessante também lembrar que o nosso corpo, ele produz sons. Tá? O nosso corpo, ele é uma percussão. Cada toque que eu faço, eu estou produzindo som. E assim, essa ideia também perpassa por essa construção que nós gostamos da música. Como eu falei, alguns estão identificados com a música no sentido de estudar e conhecer um pouco mais sobre a música. Já outros gostam simplesmente de ouvir o seu cantor ou a sua banda. Essa é uma pergunta muito difícil de ser respondida, objetivamente, pois o homem faz música por muitos motivos. Rezar, se divertir, dançar, dormir, brincar, homenagear, relaxar, se rebeliar, curar, se comunicar, expressar emoções e etc. Então a gente utiliza a música para todos os momentos da nossa vida. Por exemplo, pergunte seu pai ou sua mãe que música marcou a sua vida. E para você, qual música você marcou até hoje a sua vida? Ou uma novela, ou um seriado, ou um filme, que aquela música marcou você. Então, todas as vezes que aquela música está tocando no rádio, você lembra de determinada situação. Olha como o poder da música nos envolve, né? Olha como o poder da música, ele é transformador e faz com que a gente entre em vários momentos específicos, seja a oração, seja o canto, seja no momento de compartilhar algo com um amigo ou um amigo. Músicas ficam gravadas nas nossas memórias. E ainda diz, dependendo da intenção do compositor, a música terá características especiais. Uma canção de niná provavelmente será suave, já uma música de guerra provavelmente será intensa e forte, e assim por diante. Perceba um ritmo específico para cada música. Por exemplo, quando você está acompanhando um desfile do dia 7 de setembro, você consegue ver as diferenças quando chega o momento dos militares. As batidas, elas são diferentes, né? A forma da musicalidade, ela é diferente. E aqui uma imagem trazendo diferentes momentos, pessoas e estilos que envolvem o mundo da música, tá? Vamos dar sequência aqui. Bem, aqui nós estamos falando sobre um momento que a música, ela trabalha a arte, mas ela também trabalha a publicidade, ela trabalha a propaganda e ela trabalha a venda. Nós temos músicas para vender jingles e vinhetas. Não sei se você conhece jingles e vinhetas, são justamente aquelas músicas pequenas que estão nas propagandas do rádio, nas propagandas da TV e até nos carros volantes, nas ruas, né? Aquelas músicas que tocam determinados trechos de uma loja ou de um departamento. Então, vamos lá. A música pode ter muitas funções sociais. Olha que interessante. Se você não tinha essa dimensão, perceba que a função social da música é interessantíssima. A música, ela consegue unir povos e a música traduz toda a essência de um povo. Seja a cultura
ou seja, a identidade religiosa, mas isso sim é traduzido através da música. Então vamos lá. A música pode ter muitas funções sociais, mas também pode ter uma função mercadológica, ou seja, ser criada para vender um produto. É justamente o que nós estamos falando sobre jingles e vinhetas, né? Que é a parte da música que ela é vendida. Alguém vai lá, faz a composição da música e passam a vender aquela música para lojas ou para departamentos específicos. Muitas músicas são compostas especificamente para televisão, para novelas, séries, animações, programas de TV e entre outros. É interessante frisar que cada série que você assiste lá naquela plataforma, alguém produziu uma música específica, um jingle específico para que fosse a abertura daquela série, ou uma música que vai estar inserida no contexto de uma novela. Então percebam que as músicas, os jingles, as vinhetas, elas são buscadas de uma forma cuidadosamente para que ela fique bem parecida com aquilo que quer ser apresentado, seja o filme, ou a novela, ou o seriado, ou a propaganda de TV. Então tudo isso você vai conseguir traduzir, tá? A grande vantagem do jingle é que, por ser música, acaba tendo um expressivo poder de recal, que é aquilo que a sabedoria popular chama de chiclete de orelha, aquela música que vai ficar sempre ali na sua memória, que você não esquece. Tem algumas músicas que elas entram, por exemplo, período de Natal, Dia das Crianças, você consegue identificar as mesmas músicas sendo tocadas todos os anos e você já conhece, ou como alguma música de algum produto específico, ok? Então, vamos lá. Vamos lá, dando sequência ao encerramento da nossa aula, tá? Bom, aqui, para a gente poder encerrar, aqui vai falar um pouco das vinhetas, como eu estou falando de jingles e vinhetas, para que a gente possa encerrar esse momento. Existem muitas definições para vinhetas, mas trabalharemos com a ideia de que elas são as músicas, muitas vezes só instrumentais, só tocadas, que identificam um programa de televisão ou rádio. Elas são aquelas músicas ou aqueles sons que de longe nos lembram um programa de variedade, um jornal ou uma hora específica. Então, todas essas vinhetas elas vão entrar. Por exemplo, quando vai iniciar um jornal, tem uma vinheta específica. Quando aquele programa de rádio que seu pai ou sua mãe gosta, vai iniciar, tem uma vinheta. Ou quando o programa vai encerrar, também tem uma vinheta. Ou quando você vai assistir algo no YouTube, existe uma vinheta lá naquele canal que inicia e às vezes que termina também aquela imagem ou aquele discurso que está sendo apresentado. Beleza? Então você acabou de ouvir e você acabou de ver um pouco sobre o texto de vinheta e jingles, ok? Eu vou ficando por aqui, um forte abraço para vocês e até o nosso próximo encontro.